Fala pessoal, e aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre um episódio que é mencionado no Alcorão, que é sobre o episódio chamado O Ano do Elefante. Tem um capítulo do Alcorão, capítulo 105, que o título dele é O Ano do Elefante. Vou comentar sobre esse episódio, esse acontecimento. Valeu quem se inscreveu recentemente no canal. Valeu pelo apoio. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal, que você me incentiva a continuar produzindo, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado a esoterismo em geral. Então, vamos ao vídeo de hoje. Antes de mencionar sobre esse episódio, inclusive está até na capa, né? Essa ilustração aí, com os pássaros jogando umas pedrinhas nos elefantes. Antes de mencionar sobre esse episódio específico, tem um outro capítulo do Alcorão que eu gostaria de comentar. É o capítulo 85. Capítulo 85 do Alcorão. É um outro episódio que fala... É um episódio do Alcorão que fala sobre o rei Zunuas, ou Zunuás, que governou o sul da Arábia aproximadamente de 517 a 527. Esse era um rei judeu que era um grande perseguidor dos cristãos, né? Ele governou aproximadamente de 517 a 527 da era cristã, e ele foi um ardoroso perseguidor dos cristãos, né? E ele tinha mandado cavar uma trincheira para jogar todos os cristãos lá, atirar fogo neles, né? Esse episódio é mencionado aqui no Alcorão, no capítulo 85, versículos 4 a 8. Olha só. Morte aos escavadores da trincheira, que acenderam uma fogueira com abundantes combustíveis e sentaram-se em volta dela para assistir à tortura dos crentes, e foram torturados só por terem acreditado em Deus, o poderoso, o digno de louvores. Esse pequeno trecho do capítulo 85 do Alcorão fala sobre esse episódio, né? Esse episódio que aconteceu aproximadamente aí 500 da era cristã. Esse rei judeu, ele foi um grande perseguidor dos cristãos, né? E ele tinha feito isso. Ele mandou escavar uma trincheira, colocou bastante lenha e jogou os cristãos lá, né? E ficaram observando a tortura deles. Esse rei judeu, além de ser um grande perseguidor dos cristãos, ele tentava impor o judaísmo, né? No período que ele governou aí o sul da Arábia. Ele tentava impor o judaísmo à força, né? A Arábia, para quem não sabe, antes do Islã, haviam cultos politeístas pagãos, haviam os cristãos e haviam os judeus, não é? Antes do Islã surgir, haviam várias crenças. E esse rei, ele tentava, além de perseguir duramente os cristãos, ele tentava impor o judaísmo à força. Esse episódio
Esses versículos do Alcorão narram sobre isso, né? O outro episódio fantástico é o capítulo 105, o ano do elefante. O elefante, esse capítulo chama, capítulo 105 do Alcorão. E, contextualizando, né, ele fala sobre um rei cristão chamado Abraha al-Ashram, que governou o sul da Arábia de 555 a 570, do ano 555 a 570. Ele governou o sul da Arábia, né? Foi anexando territórios e áreas de influência. E ele era um ardoroso cristão e ele desejava impor o cristianismo aos árabes pagãos, né? Inclusive, ele mandou construir uma grande igreja para rivalizar com a Kaaba. A Kaaba, antes do Islã, aquela pedra negra, e já era um centro de peregrinação, já era um centro de culto, era o centro de culto dos árabes pagãos, aquela pedra negra, antes de surgir o Islã. Esse rei cristão, Abraha al-Ashram, ele desejava impor o cristianismo aos árabes pagãos, né? Ele governou o sul da Arábia nessa época e ele realmente estava com essa ideia, com esse intuito de destruir a Kaaba. Ele queria destruir e, se possível, construir uma grande igreja cristã no local para forçar os árabes a seguir o culto cristão. Naquela época, a família de Maomé, da tribo Quraish, era quem tutelava esse culto, né, esse centro do culto, era a família sacerdotal. E o avô de Maomé era o líder desse centro religioso, né? Era o avô de Maomé. O Abraha, ele foi lá, ele realmente se encontrou com o avô de Maomé e ele queria realmente, ele estava com essa ideia realmente de destruir a Kaaba, a Pedra Negra e o centro de culto, e ele reuniu um grande exército até lá. E o que aconteceu? Segundo o que é narrado, tinha elefantes nesse grande exército, né? Os árabes pagãos não tinham nenhuma chance contra esse exército grande, com elefantes. E aí o milagre, o acontecimento extraordinário é que o elefante do Abraha, ele estagnou. Ele se recusou a avançar sobre a Kaaba. E então vieram do mar uma revoada de pássaros, levando 3 pedrinhas, cada uma no bico e outras 2, né, nas patas, e soltaram essas pedrinhas sobre o exército do Abraha. E aonde quem encostou essas pedrinhas, eles morreram na hora, né? Então é assim que o Alcorão narra esse episódio. O elefante, capítulo 5. O Alcorão comum. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, não viste como teu Senhor tratou os proprietários do elefante? Não lhes desbaratou os ardis? Não soltou contra eles bandos de pássaros que os agrediram com tijolos endurecidos? Depois deixou-os como retalhos após a ceifa. É uma referência a isso, né? O rei Abraha, ele reuniu um grande exército e ele queria destruir a Kaaba. Esse exército tinha elefantes, né? E aconteceu esse acontecimento milagroso, extraordinário, né? Vieram uma revoada de pássaros com as pedrinhas e eles soltaram essas pedrinhas sobre o exército do Abraha. Aonde essa pedrinha caiu, os soldados morreram, né? Esse ano era o ano de 570
da era cristã, o ano 570, e foi o ano que Maomé nasceu, não é? Além desse acontecimento extraordinário, foi nesse ano que Maomé nasceu. O que a gente deduz disso tudo, né? Porque eu citei o capítulo anterior do rei judeu que martirizava os cristãos na região do sul da Arábia. É porque, quando você olha de uma perspectiva mais ampla, fica claro que realmente Deus desejava uma religião específica para os árabes. Era o Islã. Quando você analisa de uma perspectiva mais ampla esses acontecimentos, fica claro que Deus ele não desejava que os árabes fossem convertidos ao cristianismo e nem ao judaísmo. Ele não desejava que os árabes fossem pagãos da época, fossem convertidos nem ao cristianismo, nem ao judaísmo. Fica claro que ele desejava uma religião específica para os árabes. Essa religião é o Islã, com suas características próprias, né? Então, no ano em que o rei Abraha invadiu a região de Caba, da Pedra Negra, para tentar destruir ela, para tentar converter os árabes pagãos, aconteceu esse acontecimento milagroso, né? O exército dele foi destruído. Nesse mesmo ano, Maomé nasceu. Ficou conhecido como o Ano do Elefante. Então, quando você analisa de uma perspectiva mais ampla, a conclusão que a gente chega é exatamente essa, né? A perspectiva nossa mais ampla é justamente essa. Deus desejava para os árabes uma religião específica. Não era o judaísmo, não era o cristianismo e nem tampouco as religiões, os diversos cultos politeístas que muitos árabes adoravam. O que Deus desejava era o Islã, uma religião própria e específica para os árabes. Embora o Islã ele tenha muitas características dos cultos pagãos, não é? Toda a ritualística, né? Que acabou sendo discretamente, né? Essas características foram incorporadas na nova religião, o Islã. Essa é a conclusão que a gente chega desses acontecimentos, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse era o vídeo de hoje que eu queria falar. Muito obrigado quem vem acompanhando o canal. Deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário que você achou. Se tem alguma sugestão, faça alguma sugestão aqui embaixo nos comentários. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal e valeu!